Você sabe para que serve o relatório de informações geográficas do Google Analytics? Olá, eu me chamo Adriano Genini, eu sou especialista em marketing digital, tenho todas as certificações Google em Google Ads, inclusive em Google Analytics, assunto que a gente vai falar nesse vídeo, e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo para quem quer vender produto ou serviço anunciando no Google. E quando a gente fala de dados geográficos no Google Analytics, a gente está falando basicamente de duas coisas, de idioma e de local. E por que essas duas informações são muito úteis? Primeiro, porque elas podem ajudar você a refinar a sua persona. Você pode conhecer ainda mais sobre a tua persona. Segundo, que pode ajudar em muito você a segmentar as suas campanhas de compra de tráfego, seja no Google Ads, seja no Facebook Ads ou outras mídias. Cara, pensa assim, se você sabe o idioma da tua audiência e se você sabe o local onde ela está, isso pode fazer você economizar muita grana. E quando eu falo local, pode ser país, mas pode ser região, pode ser cidade e assim por diante. Então daqui para frente, para que a nossa aula fique muito mais rica, eu vou continuar essa explicação, mas eu vou continuar no computador, porque eu já quero mostrar para você as aplicações práticas desse conhecimento. Então vem comigo, vamos para o computador, que eu quero mostrar para você e explicar na prática. Legal, agora vamos para a parte prática. Perceba que eu já estou no relatório e eu vou ensinar para você como chega nesse relatório. Só que antes de você prosseguir com essa aula, se você nunca teve contato com o Google Analytics ou até se você já teve, mas nunca fez um curso, eu recomendo demais que você assista essa aula aqui que está no meu canal. É uma aula que eu postei há alguns poucos dias. Ela se chama Google Analytics, o que é e como olhar métricas. Ela passa uma visão de como você olhar para o Google Analytics, que eu garanto para você, poucas pessoas têm essa visão. E é muito importante para o entendimento dessa aula e de todo o curso de métricas gratuito que eu estou gravando aqui no canal. Então, se você não assistiu, assiste e depois você volta para essa aula, beleza? Então, aqui no Google Analytics, para a gente chegar no relatório de dados geográficos, você vai vir aqui ainda em público-alvo, né? Então, a gente tem aqui várias opções, você vai vir em público e depois você vai vir em geográfico e clicar na primeira opção, idioma. Seguindo aquilo que eu sempre prego aqui no canal, no curso de métricas que eu estou gravando aqui para vocês, a gente precisa entender o que é o relatório, a gente precisa entender para que esse relatório serve. Muitas vezes o relatório já fala por si qual o objetivo dele, mas às vezes não. Então eu preciso entender o que é, para que serve, quando eu olho, e esse quando é principalmente de quanto em quanto tempo você precisa olhar, e acho que o mais importante de todos, o que eu faço depois. Entendi o que é o relatório, entendi para que serve, entendi de quanto em quanto tempo eu tenho que olhar, mas e agora? O que eu faço com essa informação? Porque se você não sabe qual é a utilidade de um relatório, por que você está olhando ele? Talvez você só está perdendo tempo. Então aqui a gente consegue saber duas coisas importantes. Qual é o idioma da nossa audiência e qual é o local da nossa audiência. Grande parte das pessoas vai perceber que o idioma mais predominante é o idioma PTBR. E perceba, se em algum momento você está achando que isso tem só a ver com o idioma que a pessoa fala, não necessariamente. Por exemplo, eu tenho muitos brasileiros que estão nos Estados Unidos. Então, eu tenho o inglês como idioma, mas na verdade eles são brasileiros. Eu tenho o PT de Portugal, tem 5% da audiência. Então, de maneira geral, qual é o idioma, não necessariamente qual é a nacionalidade. Então, aqui eu tenho local e aqui eu consigo ver a região de qual eles estão acessando. A grande maioria das pessoas, acredito eu, que está assistindo essa aula, o público está no Brasil. Só que isso não é muita novidade para a maioria, né? Imagine que você já sabe que lida com um brasileiro, de maneira geral você não precisava de um relatório para isso. Só que quando a gente clica aqui em Brasil, por exemplo, eu consigo ver São Paulo, primeiro, Rio de Janeiro, segundo, Minas Gerais, terceiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Goiás, Distrito Federal e Ceará. Então esses são os 10 primeiros que mais acessam o meu site. Então vamos lá. O que é esse relatório? É um relatório que permite você saber qual é o idioma e qual é a localização das pessoas que mais acessam o seu site. E essa localização pode ser de país, mas também pode ser de estado, cidade e assim por diante. E para que servem essas informações? Uma segunda pergunta que a gente precisa se fazer. Primeiro, para você refinar a sua persona. Eu tenho aqui 2 exemplos de aplicação prática das informações desse relatório. Então aqui eu estou com o Google Ads, que para quem não conhece, é a plataforma do Google
que a gente usa para anunciar no Google. Inclusive, se você não sabia, tem um curso gratuito de Google Ads aqui no canal com mais de 120 aulas. É um curso ultra, hiper, mega completo e gratuito de verdade, tá? E aqui eu tenho o Facebook Ads, que é a plataforma do Facebook para a criação de anúncios para o Facebook. Esse ainda não tem um curso gratuito, só ainda, tá? Fica tranquilo que vem novidade em breve. Então, quando eu estou criando uma campanha aqui no Google Ads, ele me dá a opção de escolher o idioma. Então, ora, se eu já sei que o meu público predomina ali entre português e inglês, convém colocar esses dois idiomas. E ele também me permite colocar o local. Então, você imagine que eu estou com pouca grana. Né? Vou mostrar um exemplo real. Eu estou com pouca grana. Verba é uma limitação para mim ainda. Então, eu tenho aqui, eu posso escolher basicamente São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então, eu posso vir aqui no Google Ads, clicar em pesquisa avançada, fica tranquilo se você não entende isso na prática. É só para você saber a utilidade da métrica. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, São Paulo. E ele me permite colocar o estado ou a cidade. Então, vou colocar aqui o estado. Rio de Janeiro. O estado também. E Minas Gerais. O estado de Minas Gerais. Eu vou clicar em salvar. Então, essa minha campanha, ela não está sendo segmentada para o Brasil inteiro, mas apenas para 3 estados. Informações que eu consegui através do meu painel do Google Analytics. E claro, se eu tenho uma informação de quem converte, que eu vou chegar nisso ainda, eu tenho uma informação muito mais rica. Isso vai me ajudar em quê? Respondendo então agora a pergunta, né? Para que servem essas informações? Para que eu tenha dados confiáveis para tomar decisões inteligentes. Então, se eu tenho a informação de que apenas 2 ou 3 estados do Brasil são os que compram de mim, por que eu vou anunciar no Brasil inteiro? No mínimo eu tenho que focar nesses para de repente mudar minha estratégia para os outros para ganhar mercado. Mas claramente a estratégia que eu estou usando está funcionando para 2 ou 3 estados. Cara, pensa no tamanho do Brasil e pensa o que é você economizar em não anunciar para o Brasil inteiro sabendo que só 2 ou 3 estados compram de você. Isso é ouro, isso pode fazer você economizar 50%, 60%, 70% da tua verba publicitária. Da mesma forma que eu consigo fazer isso aqui no Google Ads, eu também tenho na hora que eu estou criando uma campanha no Facebook. Eu tenho aqui, local, e eu tenho idioma. Então, posso colocar português, Brasil, Portugal ou ambos, e posso colocar inglês, por exemplo, dos Estados Unidos. E aqui, ao invés de Brasil inteiro, eu vou colocar São Paulo, vou colocar Rio de Janeiro, e vou colocar Minas Gerais. Mesma coisa. E várias outras ferramentas de compra de tráfego, você também consegue criar essa segmentação. Show de bola. Cara, isso é ouro, né? Essa é uma informação que vale ouro. E aí vem a pergunta, antes de a gente detalhar aqui, de quanto em quanto tempo eu olho esse relatório. Quando eu tenho um Google Analytics que ele está integrado com a parte de vendas, ou seja, que eu consigo fazer as vendas e as metas entrarem aqui no Google Analytics, eu olho pelo menos uma vez por mês. Quando é uma loja que tem um fluxo muito grande de vendas, né, um portal ou um site que tem um volume muito grande, eu posso olhar uma vez a cada 15 dias porque pode ter uma mudança. Então, São Paulo pode estar melhor em um mês, Rio de Janeiro pode estar melhor em outro, de repente Santa Catarina pode dar um salto e ser o que compra mais. Eu vou estar sempre olhando. E agora vamos detalhar um pouco mais, né? Quando a gente clica aqui em idioma, perceba que eu tenho a mesma estrutura aqui, público. Eu tenho 4 grandes pilares aqui no Google Analytics. Público, que é o público-alvo, né? Aquisição, comportamento e conversões. Aqui é uma informação de público-alvo, qual é o idioma do meu público-alvo. E aqui eu tenho aquisição, comportamento e conversões. Eu explico isso em detalhes nessa aulinha que eu pedi para você assistir. Legal? Então aqui eu sei do idioma, quantos usuários vieram para o meu site, quanto desse percentual são usuários que estão vindo pela primeira vez, são novos usuários, e quantas vezes eles acessaram o meu site, né? Quantas sessões. Consigo saber taxa de rejeição, páginas por cada sessão, né? Por cada vez que eles entraram no meu site, e quanto tempo eles duraram no meu site. E a parte mais importante, se eu tenho aqui informações de metas, se eu tenho informações principalmente de vendas, eu consigo ver essas informações aqui. Então dá para saber qual é o idioma que mais compra, que mais traz lucro para mim.
Quando eu venho, vamos voltar lá em geográfico, local, Brasil. Quando eu venho por estado, eu posso descobrir, por exemplo, que embora São Paulo seja o estado que mais traz tráfego para o meu site, não é o que mais compra. De repente, o que mais compra pode ser o Rio, pode ser Minas Gerais, pode ser Goiás, Bahia, qualquer outro. Isso vai me permitir tomar decisões mais inteligentes. Tipo, ó, onde você coloca a verba? Ah, coloca para São Paulo. Por quê? Porque é o que tem mais acesso. Opa, não. Vou colocar para a Bahia, que é onde está trazendo mais vendas. Vou colocar para o Paraná, que é onde está trazendo mais vendas. Legal? Se você entendeu tudo que eu falei aqui, você sabe que é um relatório super importante para você olhar. É um relatório que vai te dar inteligência para refinar a tua persona e para direcionar melhor a tua compra de tráfego, tanto no Google Ads quanto no Facebook Ads, inclusive em outras mídias, se você faz compra de tráfego. E ainda por cima, você sabe que convém olhar isso com uma certa frequência, talvez uma vez por mês ou uma vez a cada 15 dias, dependendo do volume, o quanto você perceba que se em 15 dias tem grandes mudanças, faz sentido olhar a cada 15 dias ou talvez menos. Agora, se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, eu queria te pedir duas coisas. Primeiro, clica no botão like, não custa nada, é só você dar um clique, mas ajuda muito o canal e me incentiva muito a continuar gravando conteúdos de grande valor para você. Segundo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, né? Marca as notificações. Você imagina quanto conteúdo de valor tem aqui no canal. Assim, toda vez que eu publicar, você vai ser notificado sobre o conteúdo novo. E se não for pedir demais, se esse conteúdo gerou algum impacto positivo na tua vida, nos teus resultados, compartilha. Tem muito empresário, e isso é sério, tem muito empresário que não mensura o que faz. Acha que está jogando dinheiro fora, não toma decisões baseadas em números, e essas pessoas precisam desse conteúdo. Se você puder compartilhar em um grupo do WhatsApp, se você puder mandar para alguém no Facebook ou comentar com um amigo sobre o canal, vai me deixar muito feliz, vai ajudar muito o canal e pode ter certeza que eu vou gravar cada vez mais conteúdos de muito valor para você. Legal? Grande abraço, vejo você em vários outros vídeos aqui no canal. Até lá!